Boa noite mães, boa noite pais. Estamos aqui para mais uma live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e o tema da live de hoje é sobre luto. Luto na infância. Como é que a gente pode trazer melhores orientações? Como é que a gente pode trabalhar com a prevenção quando a gente pensa em falar sobre luto, tá? Então, se você está entrando aí, a gente tem esse tema que às vezes a gente falar de morte em geral, né, para o mundo adulto já é muito difícil, e eu quero trazer para vocês algumas reflexões para que a gente pense também como é que a gente pode trabalhar com esse tema na infância. A morte, ela é inerente, né, é uma condição nossa, né, não tem como a gente pensar que isso não vai acontecer ou que os nossos filhos não vão vivenciar, e se temos essa condição, que a gente possa trabalhar com ela de uma forma mais saudável, trazer de uma forma de prevenção para que a gente não dê possibilidades para alguns agravamentos, para algumas situações piores depois na vida dos nossos filhos, como às vezes a gente viveu. Eu falo que, pelo menos na minha infância, né, eu perdi a avós muito cedo, né, mas assim, eu não me lembro de ser tão trabalhado dessa situação que é da perca mesmo, de lidar com o luto, que essa situação vai acontecer. E ter essa condição um pouco melhor trabalhada, que eu falo uma coisa natural, né? As culturas ocidentais, a gente fala que a gente trabalha, parece que fica muito distante a morte, né? A gente trabalha todos os dias, vive todos os dias, e é difícil essa percepção de que a qualquer momento, né, a gente pode não estar aqui, ou a qualquer momento a gente pode não estar na vida dos nossos filhos. Lá em casa, o Benjamin, né, ele tem 6 anos hoje, mas alguns anos atrás ele começou a ter uma observação melhor sobre morte, né? E se a mamãe não tivesse aqui, como é que seria? Né? Ele ainda não tem essa percepção tão concreta, que eu vou falar para vocês as idades mais ou menos e como que a gente pode trabalhar, mas se mesmo que a gente reconheça que os nossos filhos possam não compreender completamente todos os temas, nós não podemos deixar de falar deles, né? A cada fase a gente vai dando uma completude melhor, encorpando melhor as nossas explicações, mas a gente não pode deixar de falar desses temas que são a vida dos nossos filhos. Imagina em tempo de pandemia, né? 2020, quantas pessoas perderam entes queridos, quantas pessoas passaram por uma situação, né, da beira de morte, de internações, quantas situações as famílias e as crianças que estão incluídas nessas famílias viveram, e não dá pra gente afastar esse tema como não, eu vou estar aqui, né, até meu filho crescer ele já vai entender melhor, mas eu vou estar aqui, né, de tirar um pouco essa sensação nossa também, né, eu não sei qual crença que você tem, a gente vai falar um pouquinho disso, mas que a nossa vida aqui nessa terra tem um fim, e que mesmo que a gente acredite numa eternidade, mas que a gente possa lidar aqui vai ter um tempo, né? E aí quando chega a morte é algo irreversível, e é isso que eu quero explicar para vocês também, para que a gente entenda, né, como vai se desenvolvendo ao entendimento dos nossos filhos enquanto a isso, mas mesmo que eles não entendam completamente, dependendo da idade, que a gente não possa deixar de falar sobre esse tema em casa. Isso é prevenção. E isso também, quando a gente, enquanto adultos, falamos sobre a morte, sobre o fim, né, aqui pelo menos, né, quando a gente fala sobre a condição humana, que essa é a nossa condição,
nós também estamos trabalhando com esse nosso sentido de saber que a gente não vai estar aqui para sempre, né? O quanto que a gente quer aproveitar aqui desse tempo, o quanto que a gente pode aproveitar com os nossos filhos, o que a gente pode oferecer para eles nesse período que estamos aqui, né? Porque senão também a gente tem sempre uma sensação, né, que é trazido por muitos e muitos anos na nossa história, de que o nosso físico vai estar aqui, que a gente vai estar presente, que a gente vai estar aqui para amparar, né? E que a gente sempre vai estar do lado dele. E aí a gente deixa de trabalhar várias situações de autonomia, várias situações de completude dos nossos filhos, com essa sensação de que nós, mães principalmente, sempre vamos estar perto. Sempre vamos estar perto. E a gente sabe que isso não é verdadeiro, a gente nem pode trazer essa promessa para os nossos filhos, mas que a gente possa aproveitar o tempo que a gente tem com eles e a gente possa aproveitar também para gerar capacidades neles. Falo que esse é o nosso legado, né? Que a gente desenvolva toda a capacidade que uma criança tem para se desenvolver, para as habilidades que ele precisa ter, para que ele possa agir nesse mundo, e aí a gente deixa um legado, né? A gente deixa todos esses ensinos para eles, que eles vão levando para outras gerações. Esse também é um outro ponto a se pensar quando a gente pensa em morte, né? Em fim, mas que a gente pensa que tudo que a gente está fazendo aqui realmente não tem um fim, né? A nossa história vai ficar, e que histórias queremos deixar, né? E precisamos pensar nisso também, né? Isso sim é deixar o nosso legado, né? Deixar as nossas memórias de gerações para gerações, e essa talvez é a única certeza que a gente possa se apoiar mesmo, né? Isso vai ficar. Então, como é que a gente quer criar os nossos filhos, como é que os nossos filhos vão criar os filhos deles, ou que histórias vamos deixar, mesmo que não deixamos filhos, mas que histórias vamos deixar para as próximas gerações. Então, para falar para vocês, né, como eu disse lá anteriormente, falar sobre morte às vezes é algo muito distante. Para nós adultos, quando temos que falar sobre esse assunto, quando a gente pensa assim, nossa, estamos chegando no final da nossa vida, como é que a gente vai falar com os nossos filhos ou com as pessoas próximas, de organizar, não, vamos pensar que a gente precisa de um plano funerário, vamos pensar que a gente precisa deixar algumas coisas compartilhadas, uma conta, um número, algumas coisas a gente precisa passar para essas pessoas que nos cercam, porque estamos chegando no final das nossas vidas. Isso é um tema muito difícil quando a gente se põe a pensar nessas situações. Para mim, eu hoje, eu tô com 35 anos e pouquíssimos anos atrás só que eu comecei a pensar e a imaginar a morte dos meus pais, né? Porque sempre, para mim, né, desde na minha infância e minha adolescência, parecia que isso era muito distante, né? Porque a gente sempre vê os nossos pais e nossas mães como pessoas que sempre vão estar perto da gente. E quando algumas situações vão acontecendo, né, ao nosso redor, principalmente quando a gente perde alguma pessoa querida, assim, com uma situação de acidente que a gente não estava esperando, é que a gente começa a pensar nessas situações, né, que a gente está a todo momento, isso é condição humana, né? Nós, se estamos vivos, a única certeza que a gente tem é a morte, né? Então, como é que a gente pode lidar com isso e começar? Não é se preparar, gente. Não é que agora todo mundo vai começar a organizar tudo porque vai morrer, porque vai gerar esse pensamento. Mas é saber que isso é algo natural da nossa essência, né? Da nossa existência, e que precisamos lidar com isso sim. Também trazer essa consideração para os nossos filhos, trazer isso para as outras pessoas que a gente convive. E isso foi uma das situações que quando eu comecei a me dar conta, foi quando o Benjamin também começou a perguntar sobre mim,
né? E se eu morresse? Né? Quando ele começou a se dar conta, para ele só era um sofrimento muito grande. Pensar em ficar sem eu, né? Sem eu estar perto dele. Mas eu pensar também na morte dos meus pais gera uma situação da gente saber que parece que a gente vai ficando mais velho, né? e esses pensamentos podem vir, mas não é para trazer sofrimento, não é para trazer pesar, é para saber o quanto que as pessoas ao nosso redor são importantes, né? O quanto que a gente tem que doar, que eu falo assim, ter amor, ter atenção, ligar, falar, se importar com as pessoas enquanto elas estão aqui perto da gente, mesmo que a gente acredite numa vida eterna, né? Esse é o momento, né, que a gente tem disponível para compartilhar com os próximos. Esse é o momento da gente compartilhar na vida dos nossos pais, na vida dos nossos filhos, na vida de todas as pessoas que nos cercam. E aí que vem eu falei no começo, então, pensar em luto na infância. Primeiro, nós pais temos que estar preparados para falar disso. Nós precisamos rever tudo aquilo que a gente aprendeu sobre morte, o que fica de entendimento para a gente na morte, como, né, o que eu falei tem muito a ver com as nossas crenças, né, e às vezes a gente tem mais pesar em falar de morte, porque é algo como se, e depois, a gente tem dúvidas o depois da morte, ou a gente traz algum sofrimento por coisas passadas que a gente passou, por quando a gente perdeu um ente querido e a gente não conseguiu fazer esse luto adequadamente, que eu vou falar um pouquinho disso também, que a gente tem que observar nas crianças. Então, primeiro, pai, falar sobre morte é algo natural. A gente precisa trazer essa naturalidade para a vida dos nossos filhos. Não é que a gente vai falar de morte a todo momento, mas quando essas situações acontecerem, os nossos filhos perdem pessoas queridas, os nossos filhos perdem um objeto querido, os nossos filhos perdem um animalzinho de estimação, que às vezes eles estavam anos e anos vivendo. Isso faz parte dos nossos filhos, faz parte da vida dos nossos filhos, e a gente vai trabalhando com eles, porque o luto é essa elaboração do ego de se adaptar à vida que ele tinha, e agora ele não, se adaptar à vida que ele tem, que ele não tem mais aquele ente querido. Isso gera uma energia do corpo, né? É uma energia cerebral da criança e nossa, né, para lidar com essa situação. Então, o luto é necessário, vai acontecer, e a vida dos nossos filhos e a nossa, a gente vai sim perder, não tem como, né? Gente, a Maria, gente, eu falo, né? Ter os meus pais para sempre, ter os meus filhos para sempre, ter as pessoas que a gente está perto aqui e não ter que lidar com isso. Mas essa não é verdade, né? Não é a nossa realidade. E o quanto mais a gente aproximar os nossos ensinamentos do que é a vida aqui, do que a gente vive, né, para os nossos filhos, né, é muito mais saudável. E isso eu não quero dizer, gente, que a gente precise trazer, agora estamos na época do Covid, todo mundo vai morrer. Não, já fica preparado, porque eu sou grupo de risco, filho, e se a mãe pegar o Covid vai morrer, né, e tudo vai acontecer dessa forma, trazendo sendo dramático, né? Eu até lembrei do livro Disciplina Sem Drama. Às vezes a gente traz dessa forma dramática todas as situações, e não é isso, mas é também trazermos o que é verdade, né? Que estamos aqui, né, nesse mundo, e estamos abertos, né? Estamos assim, disponíveis, não sei um termo melhor, né? A gente pode acontecer algo com a gente a qualquer momento. Então, isso pode acontecer sim. Então, quando a gente pensa em trabalhar com luto com a criança, eu vou colocar um pouquinho as fases de como que é o entendimento dos nossos filhos em relação ao luto.
né? Alguns autores trazem que até os 3 anos a criança não diferencia, por exemplo, um luto, né? Uma morte de uma despedida temporária, por exemplo, principalmente o bebê, quando a mãe sai de perto, né, ele não vê, não tem mais perto aquela presença, para ele já vivencia um luto. É como se fosse a mesma coisa, essa ausência temporária é visto como a mesma coisa que um luto para ele. Por isso que é tão sofrido, porque é como se o bebê fizesse parte dessa mãe, e quando ela se distancia, isso é vivenciado com ele como luto. Não quer dizer que a gente não vai sair de perto dos nossos filhos, mas a gente tem que entender essas situações. Por isso que é tão traumático para uma criança quando ela vai para uma internação muito cedo, ou quando por algum motivo essa mãe também vai para alguma internação e passa dias sem ver. Como é muito difícil para a estrutura psíquica de uma criança pequena ficar sem a mãe ou sem o pai por muito tempo, né? Isso tem que ser reconhecido, sim. Por isso que a gente fala que quanto mais a gente dá esse amparo nesses primeiros anos de vida, uma estrutura melhor, né, uma saúde mental melhor, provavelmente essa criança vai ter. Aí, quando ele chega a uma certa idade, que a gente fala que é do pré-escolar, que é entre os 3 aos 6 anos, a criança ela já tem uma compreensão, que eu falei como o Benjamin, que esse luto é vivido como emocionalmente muito forte, é um sofrimento muito forte, ele entende isso. Não que ele ainda entenda que é algo irreversível, sabe? Que ele saiba que a morte tem a ver que ele nunca mais vai ver, né? Que ele não vai ter mais esse contato, que todas as coisas, né? Tudo que ele faça não vai fazer ele se encontrar de novo. Então ele fica, mas ele sabe já que é um sofrimento muito forte essa perca. E às vezes ele ainda não sabe essa coisa da irreversibilidade, né? Ele ainda acredita que possa acontecer ainda de ver ou de voltar. Principalmente os autores trazem algumas condições, né? Principalmente pelos desenhos animados, que sempre trazem que parece que morreu, mas foi para o céu, mas está lá a figura que também ainda vê aqui na Terra. Morreu, mas depois ressuscita, morreu, né? Mas aí depois ganha alguma coisa e volta a viver de novo. Ou porque enquanto mães, enquanto pais, a gente traz algumas explicações para as crianças que são assim, não morrer, não, a gente não fala de morte, né? Mas a gente fala que aquele ente querido foi viajar para longe, ou que aquele ente querido foi dormir. E quantas explicações metafóricas que a gente às vezes pode dar e que eu já ouvi, né? E que ainda faz os nossos filhos ainda terem uma ligação que assim, foi para longe, mas um dia volta, né? Tá dormindo, mas um dia acorda, né? Foi fazer alguma coisa muito longe, mas é como se ele pudesse ainda voltar a ver. Então ele sente muito, ele sente uma tristeza por isso, mas ele ainda não consegue, virou estrela no céu. Mas é como se ele ainda fosse ver, né? Fosse ainda ter uma ligação com essa pessoa. E aí, depois eu vou trazer algumas considerações sobre isso. E aí a terceira fase é quando a criança já chega, a gente fala no operatório concreto, que ele já tem esse pensamento, ele já consegue observar algumas coisas melhores, né, a partir dos 7 anos, e ele já consegue ter essa condição de entender que é irreversível, né, que essa morte realmente não vai ter mais volta, né? Aqui na Terra a gente não vai ter mais esse encontro. E então a gente pode observar isso nas nossas crianças, mas independente dessas fases, gente, de entendimento dos nossos filhos, nós precisamos falar. E aí algumas dicas, né, que vai ter a ver o que a Kátia falou, né, desse de virou estrelinha no céu, ou de várias falas que a gente pode trazer. E eu não estou aqui para trazer nenhum julgamento para você, tá, mãe, pai? Esse final de semana eu estava saindo da igreja com uma colega
E aí a Rebeca dentro do carro, eu tava dando carona pra ela, a Rebeca dentro do carro falou bem assim, não sei porquê, eu não consegui pensar por que a Rebeca fez essa pergunta, mas ela falou assim, tia, cadê a sua mãe? Falou pra ela, aí ela não tinha ouvido, ela falou de novo, tia, cadê a sua mãe? E aí a minha colega falou, né, a minha mãe virou uma estrelinha no céu. Aí eu falei pra Rebeca, né, traduzindo o que ela tinha falado, Rebeca, a mãe dela faleceu, a mãe dela já morreu. Aí a minha colega falou assim, você fala a verdade pra ela? Gente, eu já tinha pensado no tema dessa live, eu já tinha até postado isso. E aí me veio à mente essa situação, né? Eu falei para minha colega, você também está falando a verdade, só que você está usando uma forma para trazer essa verdade para a Rebeca que ela nem reconhece. Virou estrelinha no céu para minha filha, não tem conexão com nada, porque eu nunca falei isso para ela. Mas falar que morreu, eu falo dessa forma. Ela não tem essa compreensão, como eu sei, que ela não ficou assustada. Ela falou, morreu, tia. E tudo bem para ela. Né? Ela não trouxe que agora a minha colega não tem uma mãe, né? Até porque ela já é uma adulta. Né? Então, assim, ela não trouxe nenhum sofrimento para ela nesse momento. Mas exatamente por isso que eu não preciso falar para ela outra coisa diferente. Acabou o assunto ali. Eu não preciso fazer mais explicações porque a Rebeca só tem 2 anos e 8 meses. Mas eu também não preciso trazer outra fala explicando para ela qualquer outra coisa, achando que ela vai sofrer, achando várias situações que às vezes a gente acha para os nossos filhos, tá? Então eu vou trazer aqui algumas considerações que são pontos para que nós pais pensamos em trazer prevenção quando a gente vai falar do luto, para que não chegue no luto patológico, que eu vou falar um pouquinho, e também para que a gente exponha. Então, alguns pais me perguntam, eu atendo várias crianças que já chegaram para mim após a perca de um ente querido, de uma mãe principalmente, né? Já tive vários pacientes e alguns chegam para o atendimento e eles nem sabem ainda exatamente o que aconteceu. E como é que eu vou trabalhar, fazer um tratamento de uma criança que ela nem sabe ainda o que aconteceu? Então, a primeira parte do atendimento é fazer a retomada com o pai ou com a pessoa mais próxima, que isso precisa ser contado. Então, quando você está numa situação de perca de um ente querido, a primeira coisa é o mais rápido possível você falar dessa perca, falar dessa morte. Não deixe para depois, não deixe, às vezes não é no dia, gente, não tô falando o mais rápido possível, faleceu e falou, né? Às vezes não é no dia, porque você que é o pai, a mãe, a tia, alguém mais próximo, não está também em condições de fazer isso. Tudo bem, tá? Tudo bem, mas faça o mais rápido possível essa conversa. Quando você já está falando para os seus filhos que há essa condição de morte, que isso é natural, né? Que às vezes a gente vai ficar com saudade, o quanto que a gente precisa aproveitar aqui enquanto a gente está junto. Se você já tem falado isso com ele, você vai trazer uma conversa dura sim, sofrida sim, né? Principalmente se você está ali, você está envolvido com isso, mas que ele já vai trazer um entendimento maior. Mesmo que você nunca falou sobre isso, você precisa dizer. Então, aqui eu coloquei alguns pontos. Quando a gente fala desse luto, né, dessa morte, o mais rápido possível a gente precisa contar. Esteja com as pessoas, seja pessoa de segurança para ela, né, esse adulto de segurança que eu falo sempre, mas que precisa ser contado. E não vai ser, é que a sua mãe dormiu por um tempo, a sua mãe viajou para longe e daqui a um tempo ela volta. Não traga essas condições a gente chama de metáforas, né? De situações que distanciam, que geram para o pensamento e para a fantasia dos seus filhos condições piores, porque as crianças fantasiam muitas coisas, tem até estudos sobre isso, o quanto que eles fantasiam a morte, né? O que aconteceu com essa pessoa. Então, quanto menos você colocar essa condição de trazer a verdade, um dos pontos,
traga a verdade, menos metáforas mirabolantes para o que aconteceu, né? Fale o mais rápido possível. Às vezes a gente pode pensar assim, mas Maria, vai doer. E dói, mas evitar a dor, né? Aqui eu coloquei, não falar da dor não alivia a dor. A dor já foi sentida, gente. Se a gente perdeu e se ele também perdeu essa pessoa, ele já está sentindo a dor. Não é não falar disso que vai aliviar a dor. Quando por exemplo, aconteceu alguma situação traumática com os nossos filhos, alguma situação de sofrimento grande com os nossos filhos, a gente deixa de falar achando que isso vai aliviar. Ou a gente traz, faz ele pensar em outra coisa, a gente distrai, às vezes, as nossas crianças quando eles estão prestes a alguma situação de dor ou quando eles estão sofrendo. A dor também é condição humana. Né? Nós sentimos dor, né? As dores emocionais a gente sente, então assim, isso vai fazer parte da vida dos nossos filhos, isso é parte da nossa condição humana, e quanto mais cedo não eles viverem a dor, gente, aconteceu uma condição que eles sentiram a dor, e se isso aconteceu, a gente vai precisar fazer eles terem esse entendimento. Não é fugindo disso, não estou falando que a gente vai criar dor para gerar aprendizado, mas se eles já passaram por essa situação, não é fazendo eles pensarem, distraírem em outra coisa, ou não falando dela, que ela passa. A gente não precisa que os nossos filhos passem pela dor, a gente precisa que eles elaborem essa dor e que eles são fortes o suficientes para passar por isso. Vai ficar as lembranças, vai ficar as saudades, vai ficar às vezes, quando a gente pensa algum sentimento ainda de dor mesmo, de algumas lembranças dolorosas, mas eles vão elaborando isso. As nossas crianças têm todas as capacidades. Uma das coisas que nos impedem às vezes de falar sobre morte com os nossos filhos é achar que eles são frágeis, né? Que eles não vão conseguir entender, que eles não vão compreender. Como eu falei, eles têm a compreensão por cada período, mas a gente não precisa deixar de falar, porque essa compreensão completa vai existir e quando eles puderem ter essa compreensão, eles já têm que ter esse aprendizado. Eles aprendem dessa maneira, também é com a dor, também é com a frustração. Eles vão amadurecendo e criando habilidades para lidar, ferramentas para lidar com esse luto. Isso é preventivo, porque quando a gente não faz esse trabalho com os nossos filhos, de já falar de algo que é natural, é nossa condição, quando acontece um luto lá na frente, às vezes a gente pode ver eles perdidos, né? E aí a gente vai falar do luto patológico. O que é esse luto patológico? É exatamente o aparelho psíquico deles não conseguiu elaborar essa situação, né? E como que a gente pode observar que os nossos filhos não conseguiram, não estão conseguindo passar por esse luto? O luto é necessário. Então a gente vai ver várias situações nesse período de luto que é necessário, né? O sofrimento, o choro, às vezes alguma desintegração, algumas situações que eles nunca fizeram, que eles vão começar a fazer, ou que eles faziam quando eram menores, a gente vai ver essa regressão, isso é natural. Mas quando isso passa de um período, a gente vai ter que observar, né, que algumas situações não estão sendo elaboradas, principalmente a gente vai falar, vamos observar esses 6 meses primeiros, depois da perca desse ente querido. Se alguma dessas situações estiver acontecendo, o seu filho precisa sim passar por um atendimento psicológico, por uma avaliação, porque algumas coisas não foram elaboradas. E às vezes isso não foi elaborado porque também a família, porque imagina, se perde-se uma mãe numa família, toda a família vai sentir essa situação. Então, às vezes, o outro irmão, ou o pai, ou uma tia, essas pessoas também não estão em capacidade psicológica para cuidar dessa criança nesse momento. Então,
pode-se já chegar no atendimento após esse acontecido, já para que esse psicólogo já ajude nesse processo, porque todos da família estão nessa condição de fragilidade. Mas se você já vai trabalhando com seu filho isso antes, e em você também isso antes, essas habilidades podem melhorar. Então, assim, quando a gente vai ver que é um luto patológico, a gente vai ver a criança se isolando ou a criança regredindo em alguns desenvolvimentos. Eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas que a gente precisa observar. Às vezes a criança, ela tem tristeza profunda, ela começa pode ter enurese noturna, ecoprese também. O que é enurese? A criança começa a soltar xixi ou soltar cocô, que ela já tinha essa capacidade e ela regride nesse desenvolvimento. Desinteresse por atividades que ela gostava de fazer e você vê que ela não faz mais, mas isso é por um período de tempo. Quando essa morte acontece, normalmente isso pode acontecer por alguns meses, mas é para ela poder se desenvolver depois. Cefaleias frequentes, dores de cabeça frequentes. Eu falo que criança não é para sentir dor. Se a sua criança está reclamando de algumas dores, dor de estômago, dor de barriga frequente, dor de cabeça frequente, dor em alguma parte do corpo com frequência, você precisa procurar ajuda. Primeiro você vai chegar lá no pediatra para ver se não é alguma condição física, e quando ele elimina essa condição física, traga ele para o atendimento psicológico. Por algumas situações emocionais, a gente começa a ver isso no corpo delas. Então, criança, falo que a gente, eu tô aqui com as dores na minha mão. Quando a gente é mais velho, toda hora a gente sente uma dor, não é porque é uma condição emocional. Mas uma criança que tem dor frequente, você leva para uma avaliação física. Descartada essas avaliações físicas, você leva para uma avaliação psicológica, sim. Porque pode estar alguma coisa associada. Normalmente tem alguma coisa associada. Ela tá tendo insônia, pesadelos com mortes, crises de pânico e ansiedade. Você vai ver, você vai conseguir observar se você conseguir observar esses sinais, esses sintomas no seu filho, depois de um luto, já passou mais de 6 meses, precisamos levar essa criança para um outro tipo de avaliação. Ela precisa chegar para uma avaliação psicológica de um especialista, porque provavelmente algumas situações nesse luto não foi compreendida. E às vezes, igual eu falei para vocês, às vezes não foi compreendida, não foi elaborada, porque a gente não trabalhou com essa criança anteriormente. A gente vamos falar de morte quando eu tiver velhinho, né? Vamos falar dessas situações, né? Quando já tiver doente, né? Ou quando está numa situação tá internado e a gente sabe que há a possibilidade da morte mais rápida, vamos dizer, aí a gente vai tratar essas situações. Quanto mais a gente tratar essas situações que são naturais à nossa condição, com maior naturalidade, de uma forma saudável, diante do que o seu filho consiga compreender, você às vezes eu falo que a gente vai incorporando as explicações de acordo com o desenvolvimento dos nossos filhos, mas não podemos deixar de falar. Existe a morte, né? Existe essa perca desse ente querido, né? Às vezes um animal, então ele vai passar por uma elaboração disso, tendo alguns rituais, então o enterro, ir lá, às vezes a gente evita fazer isso, né? A gente não fala, a gente não leva no enterro, a gente não vai ver o caixão, a gente não faz várias coisas, mas são rituais, né? Para que exatamente o nosso entendimento aqui, das crianças principalmente, consiga elaborar que se foi. Então não fique tentando... igual eu falei, né? Morreu, leva para algum lugar muito distante e daqui aí fala que tá de férias, que a pessoa viajou, fala um monte de coisa e daqui a 2, 3 meses que a gente vai falar sobre essa situação. A gente complica mais, pode trazer outras alterações para algo que é natural. Eu sei que às vezes
essas condições acontecem porque não foi esperada essa morte. Nenhuma morte é esperada, gente. Mesmo que a pessoa já esteja doente, com 100 anos, não é esperado. Eu sei, a gente reconhece isso na gente, principalmente com a nossa história aqui no Brasil, né? Mas quanto mais a gente puder trabalhar com isso, em nós, melhor vamos trabalhar na vida dos nossos filhos. Eu falei lá no começo, falar sobre luto, falar sobre morte é algo primeiro dos adultos. Eu estou falando com adultos, né? Eu ouvi uma frase assim, já ouço sempre isso, né? Que educação positiva, né? Disciplina positiva, psicologia positiva, né? Não é para as crianças, é para os pais, é para os adultos. Então a gente precisa observar que esses ensinamentos, essas condições são para nós, que nós possamos lidar melhor com a morte, que possamos saber incluir isso no nosso dia a dia. Não é que a gente vai pensar na morte, a gente precisa saber que essa é uma condição e que você possa trabalhar com seus filhos isso. Se você, dependendo da sua crença, né, você vai colocar essa crença para o seu filho, né? Eu acredito numa vida eterna, então eu vou colocar isso aqui na nossa terra. Há esse corpo que morre, mas isso aqui, esse tempo aqui é passageiro, para que a gente viva uma vida eterna. Dependendo da sua crença, você vai ensinar ao seu filho isso, mas que você fale sobre isso, né? Não é uma tristeza, né? Há um sentimento de dor, mas que isso não fica aqui, né? A gente não vai ficar aqui. Então, dependendo do que você acredita, você vai passar esse ensinamento para o seu filho. Mas as minhas considerações aqui, enquanto psicóloga, enquanto eu vejo na clínica as crianças chegando, é que a gente não precisa trabalhar com mentira, que a gente não precisa trabalhar com condições metafóricas, né, de falar várias histórias para falar de algo que é natural. Que a gente trabalhe isso nas nossas vidas e que a gente acolha os nossos filhos. Então, a gente vai falar sobre isso, eles vão trazer várias perguntas, que a gente consiga ir respondendo, não fique com medo de responder, de acordo com o que ele vai entendendo, de acordo com o que você consiga naquele momento, mas que não gere tantas dúvidas. Quanto mais tiver dúvida, quanto mais as histórias forem mirabolantes, mais fantasias o seu filho vai ter, e essas fantasias podem levar a várias condições que você não tem condições de saber o que é. E aí vem pesadelos, vem outras alterações psicológicas e que condições várias que pode passar na vida da criança e que é mais difícil depois quando ela chega para um atendimento, né? Porque você falou uma coisa, ela já pensou, fantasiou muitas outras coisas muito longe do que é a realidade dela. E lembre sempre, os nossos filhos são muito fortes, né? Eles também estão aqui nessa terra, eles também estão passando por isso e a gente precisa falar sobre isso. Eles são fortes, sim, eles têm um entendimento deles de acordo com o que mas a gente tem que tirar essa situação de que é uma criança que tão frágil, eles nunca passaram por dor, eles não sabem o que é isso. Gente, a criança sofre também, a criança sente também, ela tem as emoções, então a gente pode falar sobre esses assuntos com elas, né? Às vezes eu falo que a gente fala de coisas que eles não precisam saber e das coisas que eles precisam saber a gente não quer falar, né? Então que a gente traga isso com mais leveza, mesmo que cause dor, mesmo que é difícil a gente pensar, mas enquanto adultos a gente também precisa trabalhar com isso nas nossas vidas para que a gente traga isso para os nossos filhos e para encerrar, que a gente possa realmente aproveitar, falar de luto, falar de morte, lembrar sempre que a gente precisa aproveitar aqui a nossa vida, né? Ela é única, né? Nessa forma que vamos estar aqui, né? Essa única vez, então que a gente possa aproveitar essa vida, né? Aproveitar o tempo que a gente tem com os nossos filhos, a todo momento a gente lembrar de que a gente aproveita esse tempo, porque realmente a gente não sabe amanhã, né? Não é frase solta isso.
Não que a gente vá pensar na morte, mas que a gente precisa aproveitar a vida, né? O foco é diferente. E que a gente possa aproveitar realmente, estando com eles, ensinando eles, ensinar sobre a morte e aproveitar a vida, né? Para que eles aproveitem o tempo que eles estão aqui, o tempo que a gente está junto. E esse é o meu convite quando a gente vai falar sobre luto, mas que vocês possam trabalhar em casa com seus filhos, possam observar se teve algum luto recente ou se eles vão passar, se não vai chegar nesse luto patológico. A gente precisa ter essa observação também para nós, né? Se precisamos de alguma ajuda psicológica também para fazer esse enfrentamento, para também elaborar essa situação, precisamos ir para procurar esse especialista, gente. Não fique, né? Luto, mas perdeu, é algo tão natural. Não é. Não é, é natural, mas não é, que eu falo que não é, porque às vezes a gente não foi ensinado com essa naturalidade que a gente deseja hoje ensinar aos nossos filhos. Não tem problema a gente precisar de ajuda nesse momento, que você procure um especialista, mas as minhas orientações é para o dia a dia, para que a gente comece a trabalhar essas situações com nossos filhos. Tem vários livros, gente, que a gente pode trabalhar. Eu posso colocar depois aqui para vocês algumas indicações, vou colocar aqui nos stories para vocês verem. Várias indicações de livros que vocês podem já trabalhando, mesmo que eles não tenham perdido ninguém, né? Trabalhando a perca, falando desse luto. E quando essa condição acontecer, porque vai acontecer, né? É esperado mesmo, né? Pode passar alguns anos, mas isso vai acontecer. Eles já vão ter um entendimento melhor e não vão chegar para esse luto patológico, né? Vai ter sofrimento sim, vai ter dor, mas eles conseguem ultrapassar isso porque eles têm essa capacidade e nós também. Boa noite, gente. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar aí para mim. E aproveitando, eu quero convidar vocês para quarta-feira. Eu vou estar respondendo algumas questões de mães que me trouxeram também algumas perguntas. Me acompanhe na live de quarta-feira. Se você quiser trazer mais alguma pergunta, eu estou anotando para estar respondendo na live de quarta-feira. A live de quarta-feira é às 9h30 da noite. Lembra disso? Eu também passo no Facebook a live de quarta-feira para que mais mães, mais pais também possam trazer as suas dúvidas, as suas perguntas, tá bom? Se você também quiser me trazer, me manda um direct, você tem alguma pergunta para fazer. E na quinta-feira me encontro com um grupo de mães que iniciaram o estudo do livro Disciplina Sem Drama. E na segunda-feira, e na semana que vem, no dia 11, eu vou estar começando uma série de lives. Todo dia de manhã, ainda vou decidir um pouquinho aqui o horário, se é 5h30 ou se é 6 horas da manhã, vou madrugar para trazer para vocês por 21 dias, vai ser o desafio 21 dias, o cérebro por completo. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso e eu também faço esse convite para vocês, mas me acompanhem aí para vocês terem as informações. Tá bom, gente? Boa noite, bom continuar de semana para todos. Beijo!